Salvem criaturas da casa de amor, esperança, caridade, COEC, que tem feito essa maravilha da mensagem espírita virtual, levada ao ar às criaturas, aos amigos, irmãs, fazendo a parte dela de levar esperança e consolação a todas as pessoas. E neste momento estamos aqui mais uma vez para contribuir com a mensagem espírita da noite de hoje, deste momento em que nos encontramos para falar um pouco da doutrina espírita, vivendo este mês, que é o mês do nosso espiritismo. Eu considero o dia 18 de abril de cada ano como uma data importantíssima. A data de aniversário do Espiritismo. Porque no ano de 1857, na cidade de Lyon, na França, que o Espiritismo foi lançado. E ele foi lançado com esse papel de ser o livro de sabedoria espiritual para a criatura humana, falando da imortalidade da alma, da vida além da morte. Portanto, tem que ser para nós uma festa. Essa doutrina que acostumamos a vivenciá-la, revivendo a mensagem de Jesus Cristo, que é a sua mensagem de amor, de justiça e caridade, tem no Espiritismo a sua expressão na conhecida doutrina espírita popularmente dita, ou a doutrina para nós. E essa data ela vem muito a somar, de forma que, mais uma vez, a nossa casa de esperança e caridade está trabalhando o mês de Allan Kardec. O mês do Espiritismo é o mês de Allan Kardec porque Allan Kardec e o Espiritismo estão intimamente ligados, né? De forma que possamos vivenciar este mês nestas mensagens aqui trabalhadas como um elemento de nos reforçar, iluminar, incentivar, nos auxiliar a nossa projeção de crescimento nesta vida materna, essa vida material, essa vida com Deus, o nosso Pai. E assim participarmos desta grande família, mãe, pai e a nossa irmandade, a criatura humana. De forma que muita paz para todos vocês, para esta doutrina começada em 1857, que Allan Kardec teve o objetivo de mostrar à humanidade que os espíritos vivem, que os espíritos não morriam. Os espíritos estavam ali presentes a partir das manifestações dele de várias formas, existindo e querendo dizer: olha, eu estou aqui, eu existo, eu não morri. Foi este o fenômeno que aconteceu em Paris, na França, na Inglaterra, na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, várias partes da Europa, várias partes do mundo. O fenômeno da manifestação de espíritos sempre ocorreram, desde a antiguidade, como ocorre nos dias atuais. Mas naqueles momentos eles se tornaram fortes, porque era uma necessidade do mundo espiritual que nos conduz trazer o espiritismo para a Terra com a finalidade
de destruir os conceitos errados, os conceitos equivocados de vida e morte, que principalmente naquele finalzinho, naquele ano de 1857, já estávamos vivendo o período final da Idade Média, onde coisas terríveis foram feitas contra a pessoa humana, contra as pessoas que eram portadoras de um sentimento maior em relação aos cinco sentidos, pessoas que tinham uma percepção mais avançada da vida, uma percepção mais avançada em relação àquelas percepções convencionais que todos nós temos, ou melhor, naturais ao invés de convencionais. Visão, audição, gosto, tato, né? Esses órgãos do sentido que no corpo humano funciona, né? Normalmente quem tem os cinco sentidos, graças a Deus, a gente agradece, porque a gente funciona, o nosso corpo funciona plenamente. Há pessoas que têm um sentido a menos ou dois sentidos a menos, né? Mas a natureza tão sábia que tem os mecanismos de superar a deficiência de um com relação ao outro. Aqueles outros que têm os cinco sentidos completos, como nós, vocês que nos ouvem e outros mais, têm essa possibilidade de inclusive ter mais facilidade em desenvolver, em determinar e desempenhar tarefas aqui no planeta Terra. Mas quando esse corpo, que um dia vai perecer, o seu corpo de tantos outros que já nos antecederam, vai perecer, mas o espírito ficará presente, vivo, porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Os espíritos sempre existiram e existirão. E como nós entendemos, eu sou espírito, eu tenho um corpo. Esse é o meu entendimento hoje como espírito. É o meu entendimento que a doutrina espírita me deu. E você que também está seguindo esses passos já há alguns anos, começando agora, está aprendendo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Mais uma, vamos dizer assim, mais uma, porque a maioria de nós que estamos aqui reencarnados, no mínimo, tivemos uma ou duas encarnações neste mundo, sabendo que a alma, a cada 100 anos, ela encarna uma vez. É o tempo de vida, entre 40 a 50 anos de existência na Terra, 50, 60 ou 70 anos na Terra, 20, 30 ou 40 anos na espiritualidade, até um novo programa voltar a reencarnar aqui. Portanto, em média, reencarnamos em cada século uma vez. Se você encarnou na Terra na época de Jesus, de lá para cá são 20 encarnações ou 21 encarnações, conforme seja. Se bem que de lá para cá a gente levar 20 encarnações e ainda está no mesmo comportamento, no mesmo sentimento, é porque nós estamos muito atrasados. Observem, gente, que a humanidade hoje ainda tem traços comportamentais da humanidade da época de Jesus. Ainda temos comportamentos primitivos na nossa humanidade. E temos também comportamentos altamente evoluídos na nossa humanidade. Isso revela o quê? A natureza dos espíritos. Alguns espíritos evoluíram mais, outros menos, e outros muito mais do que nós evoluídos aqui encarnaram e vieram dar um impulso a essa vida. Os
os espíritos que encarnaram a época de Allan Kardec, eles vieram dar um impulso na vida espiritual para que a humanidade compreendesse a sua condição, que ela não era somente corpo, mas também espírito. E foi o que Allan Kardec fez naqueles fenômenos, onde ele foi identificar ocorrências, levado a um encontro com os chamados fenômenos das mesas girantes, das mesas falantes. Eram verdadeiras sessões de manifestações físicas que ocorriam em várias partes da Europa. Objetos materiais que se movimentavam, que faziam gestos, que flutuavam de maneira inteligente. E numa dessas sessões que o nosso Allan Kardec foi levado para conhecer a convite, que foi no lar da senhora Pleine Mazon, ele encontrou o fenômeno, várias pessoas reunidas na sala fazendo perguntas. E a mesa, com sabedoria, respondia. Imaginemos, irmãs e irmãos, uma mesa, à época de Allan Kardec, era de madeira de lei, pesada. Não são as nossas mesas de hoje, feita de aglomerado, que pesa, vamos dizer assim, um terço de uma mesa de madeira de lei. Não é isso? E mesmo assim é pesada. E imagine que naquela reunião em que o nosso Allan Kardec esteve, as mesas flutuavam pela cabeça das pessoas, respondendo a pergunta se fazia movimentos próximos dessa ou daquela pessoa, gestos codificados, que determinados movimentos que já foram estabelecidos acordos anteriormente para tal movimento ou tal resposta dessa ou daquela forma. Então, Allan Kardec viu ali que não se tratava simplesmente de uma moda, de uma sabedoria, de algo fenomenal que era efeito de mágica que ali estava acontecendo. Tanto que ele disse, não é? Se existe uma ocorrência organizada para este fenômeno, foi isso que lhe moveu, né? Não se tratar de uma banalidade, mas algo mais que fosse simplesmente manifestações frívolas. Então, o nosso Allan Kardec, aguçado por este questionamento, é que ele foi fazer suas primeiras pesquisas e ali descobriu-se que se tratava de um fenômeno inteligente. E aquele fenômeno inteligente nada menos do que a manifestação de espíritos, de pessoas que viveram em nosso meio e que ali estavam de volta. Através daquelas manifestações que ocorriam ali, e a pesquisa de Allan Kardec desenvolveu-se em várias reuniões, que antes eram reuniões frívolas, e tomou o ar de seriedade a partir da seriedade com que Allan Kardec encarou o fenômeno e aprofundou nos seus estudos, e veio se tornar, a cada reunião, a cada encontro, os seus registros, veio se tornar o registro das mensagens de espíritos. Portanto, a mensagem espírita nasceu aí, com estas observações. E para ele reunir esse arcabouço de mensagens organizadas com sabedoria,
com método científico, porque ele era um professor, ele tinha um conhecimento de metodologias, ele organiza perfeitamente as manifestações desde os primeiros momentos, as ocorrências em várias reuniões, os fenômenos que ele ouve, ele vai tendo essa organização, que no final vai se tornar o livro dos Espíritos. Ele teve a participação de 33 espíritos. Allan Kardec contou com a participação de vários espíritos desses que aqui na Terra pisaram e contribuíram com a evolução da humanidade. Também vale destacar que estes espíritos se comunicaram através de 11 médiuns. E aí eu quero destacar a presença feminina, a presença da mulher na mediunidade, a presença da mulher no espiritismo. Então, a mulher, o ser feminino, está presente no espiritismo desde o primeiro momento dos registros das manifestações espíritas, e foram 11 médiuns que colaboraram com o espiritismo, colaboraram com Allan Kardec. E foram médiuns jovens, médiuns de 14, 16 anos, 18, 20 anos, senhoras de várias idades que trabalharam, serviram-se de instrumento para isso. Então aí nós vamos encontrar a importância da presença feminina nessa doutrina. Então lá Allan Kardec tem o primeiro contato no lar, como eu falei, da senhora Plene Maison, que cedeu seu lar para as reuniões de efeito físico. E aí depois vai ter as senhoritas Caroline Baldin, de 16 anos, e Julie Baldin, eram irmãs, de 14 e 16 anos. A senhora Ruth Celine Jafé, com 20 anos de idade. A senhorita Aline Carlotte, também com 20 anos de idade. A senhorita Hermance Defoe, com 14 anos de idade, que hoje é um espírito que vem, através de alguns médiums, trazer mensagens de cunho elevadíssimo. Hermance Defoe colaborou na codificação espírita e hoje volta para dar suas mensagens, incentivando o espiritismo ao crescimento. A senhora Marie Alexandrine Diderot Delany, que é mãe do escritor Gabriel Delany. E temos outras tantas, né? E, vamos dizer assim, numa colaboração secundária também aparece, né? A senhora Canu, médium sonambúlica inconsciente. A senhora Leclerc, médium psicógrafa. A senhora Clemente, médium de psicografia e incorporação. A senhora Roger, médium clarividente. A senhora Amélie de Lacombe Baudet Rivail, esposa do Allan Kardec. Então, estas mulheres colaboraram com a doutrina espírita. E não é à toa que a nossa doutrina, na sua maioria, ela é constituída, frequentada, seguida por mulheres, quase o dobro da quantidade de homens. E aí, essas mensagens, nós vamos ter, não é, as ideias principais do Espiritismo, que foram transmitidas por esses espíritos que se comunicaram, por estes seres femininos na sua época. Deus criou todas as almas iguais e semelhantes.
as supostas desigualdades existentes entre as almas masculinas e femininas estão na natureza das coisas, estão fundamentalmente estabelecidas pela ignorância e pela força brutas. Portanto, desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. As almas ou espíritos não têm sexo. Os sexos só existem no organismo material. São necessários à reprodução dos seres vivos. Os espíritos, filhos da criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão porque os sexos são inúteis no mundo espiritual. Os espíritos são criados por Deus simples e ignorantes para progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos. Então, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas para evoluir. É por isso que os espíritos alternativamente nascem ricos ou pobres, senhores ou servos, operários intelectuais ou da força bruta, homens ou mulheres. Assim, o princípio da igualdade entre os homens e mulheres se acha fundada sobre as leis mesmas da matéria. É com esse mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá nascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhes as provas para progredir em termos intelectuais e morais. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo material, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo mesmo organismo. Pode ainda acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um grau de adiantamento e desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Os espíritos que se nos apresentam como homens ou como mulheres é para nos lembrar a existência em que nós os conhecemos no passado. Dessa forma, não existe diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material que se aniquila com a morte do corpo. Mas quando o espírito, a alma, o ser imperecível, a diferença não existe, porque não há duas espécies de alma.
quis Deus a sua justiça para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas. Dando Deus a todas as almas o mesmo princípio e o mesmo destino, fundou a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento intelectual, moral e espiritual de cada espírito em evolução. Mas todos os filhos de Deus estão progredindo graças a incontáveis reencarnações na Terra ou em outros mundos habitados a caminho da conquista da perfeição moral. Então, estas e outras ideias que estão nas obras básicas, nas obras espíritas, é um resumo do que é o pensamento espírita e que os espíritos estão fazendo no espiritismo. O objetivo nosso agora, irmãos e irmãs, é fazer essa doutrina que chamamos de doutrina espírita crescer. O nosso maior objetivo é esses conteúdos nós levarmos a dezenas, centenas, milhares de pessoas. Foi isso que Jesus veio fazer na Terra. Ele veio congregar a humanidade, a verdade, ao amor, a sua imortalidade, mas foi a sua mensagem deturpada. A ideia de imortalidade foi destruída para uma única vida. E a doutrina espírita vem resgatar as vidas sucessivas. Matar a morte, como diz Allan Kardec. E essa libertação de vida e morte que a gente tem que tirar a criatura humana. Isso está nos atrasando, está interrompendo o avanço e o crescimento do planeta Terra. Portanto, nós espíritas estamos agora na época do desafio de vencer os empecilhos, divulgar a doutrina espírita com o nosso amigo, com o nosso colega, o irmão, a irmã, trazer o companheiro de trabalho, o namorado, a namorada, o vizinho, a vizinha, divulgar a mensagem espírita nas redes sociais cada vez mais, sem medo, porque o medo atrapalha, o medo dificulta, com coragem de dizer, eu sou espírita, sem medo de censurar. Estamos vivendo hoje momentos desafiadores, em que as casas espíritas elas necessitam serem cheias de espíritos encarnados. Porque o centro espírita é primeiramente para o encarnado. Os desencarnados chegarão em qualquer momento. Que possamos fazer este compromisso de encher as nossas casas espíritas. Não é fazer proselitismo, mas é fazer a divulgação para que mais pessoas, mais e mais pessoas tenham conhecimento dessa doutrina. Tenham conhecimento da sua própria realidade de ser espiritual caminhando na Terra, sustentado por um espírito que lhe movimenta o corpo. É necessário, é o nosso grande desafio de fazermos com que o espiritismo avance na sociedade. Fazer com que as nossas casas espíritas estejam com suas cadeiras cheias de pessoas. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Necessitamos de fazer uma revivescência de amor, de encher de alegria, de presença física de espíritos encarnados
dentro dos centros espíritas. Que possamos assumir esse compromisso de levar adiante essa mensagem com esses itens rápidos que aqui nós falamos. Essa história rápida, resumidíssima de Allan Kardec, para chegar hoje ao que nós chegamos. E que isso tem que ser feito logo, porque de repente tudo pode passar. Aqueles que estão vivendo a fase mais idosa passarão. Ontem eu caminhava na infância, caminhava nos grupos de juventudes. Hoje estou aqui com os cabelos já embranquecidos, reconhecendo que nós precisamos fazer este movimento espírita crescer mais e mais. Quanto mais nós envolvermos pessoas dentro do espiritismo, que pensem que a gente está fazendo proselitismo, o que importa? O que nós queremos é que esta mensagem ela vá até mais pessoas, resgatando vidas, transformando os sentimentos, melhorando conhecimentos, fazendo a transformação de coração, dando conhecimentos morais para que a criatura se torne melhor a cada dia. É esse o nosso dever, é este o nosso desafio. Que a nossa esperança seja de vida melhor e que nós podemos fazer o mundo melhor. Por isso que nós estamos aqui, para construir este mundo melhor, com mais justiça, com mais amor, com mais verdade, com mais esperança. Seja feliz, é o meu desejo. Que neste mês que nós revivemos mais uma vez o Livro dos Espíritos, que no dia 18 completará mais um ano de lançado, temos a certeza que fazendo isto estaremos auxiliando o nosso Senhor Jesus, fazendo a nossa parte, pois que ele disse que muito será cobrado quem muito recebeu. E nós temos recebido muitas e muitas coisas. Então está na hora de retribuir. Não deixarmos para retribuir no final da vida, porque mais tarde será tarde demais. E de repente poderemos ser chamados. Estaremos ainda com a sacola vazia, faltando por encher, para levar a bagagem do resultado das nossas tarefas aqui. Que possamos viver de tal forma que quando nós tivermos de ser chamados, não tenhamos medo e possamos voltar com o resultado da nossa passagem, da boa passagem de uma vida excelente, maravilhosa, operosa, de realizações, de construções positivas que aqui nós fizemos. Vivermos de tal forma que ninguém entenda o que se queixar da nossa vida. Que as pessoas, ao se lembrarem de nós, seja com satisfação, com alegria, não com tristeza, com raiva, não é? Com aquele sentimento de termos feito maldade para com elas. De pessoas que não queiram ouvir falar no nosso nome porque inspira, às vezes, náuseas até. Não vamos chegar a esse nível, mas vamos chegar no nível das realizações superiores, em que alguém, ao se lembrar de nós, com alegria, com sabedoria, com gratidão por aquilo que realizamos. Portanto, os espíritos estão ao nosso lado, dentro do espiritismo, para que nós possamos fazer uma vida melhor dentro dessa doutrina que chamamos doutrina espírita. Que Deus seja louvado, que Deus te ilumine, que Deus lhe dê luz e felicidade, que você seja feliz, porque Deus lhe colocou aqui para você ser feliz.
Muito agradecido por ouvir essas simples palavras e que você possa continuar caminhando para melhor, com mais esperança para uma vida feliz. Muita paz. Muito agradecido às companheiras e companheiros da casa de esperança, amor, caridade, consolação, companheirismo, que tudo isso pode ser o significado do COEC. Um abraço, irmã Cleo, que Deus te ilumine. Felicidades.